nos meus primeiros anos de trabalho de trabalho em zootecnia, em seleção de animais, fui designado para essa região, me hospedando no hotel do São Miguel Tagliari, em André da Rocha, por longínquo ano de 1955. Nessa região, já eu visitei mais de 10 criações de Devon, tive a oportunidade de familiarizar com os animais de Devon a campo, não é? E de ajudar os criadores no processo de seleção, de onde fiquei muito amigo do Sr. Reinaldo Cherubini, que tem hoje já os seus netos trabalhando em gado Devon, pai do Reinaldinho e do Reynolds, recentemente falecido, e pai do Roberto e do Rodrigo, e bisavô da Mariana, que também já está trabalhando, e do seu Amantino Barreto da Costa, não é que um dos netos dele, o Gilson Barreto Hoffmann, é um dos grandes criadores de Devon do estado e do Brasil. De maneira que a minha relação com o Devon nasce naquela região, justamente, e depois eu vim a trabalhar no estado inteiro e mesmo fora do Rio Grande do Sul, não é? E vim a conhecer todas as demais raças a nível de campo. E, aliás, não é propriamente uma coincidência em que, em 1956, ao fazer minha tese de doutorado e de livre docência na universidade, eu fiz sobre o histórico da raça Devon no Rio Grande do Sul, justamente porque havia uma raça que era, como é hoje, não é muito popular, muito difundida e muito respeitada e querida no ambiente do sul do Brasil, e havia pouquíssima literatura sobre a raça Devon, introduzida no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil no início do século XX. De maneira que a raça Devon é uma raça hoje das mais antigas selecionadas no Rio Grande do Sul e que apresentou um grande progresso zootécnico, a meu juízo, nos últimos 50 e 30 anos. Considerando a sua vasta experiência, né, as suas percepções quanto à evolução, como é que o senhor avalia a raça hoje? A raça hoje do Devon compete com as raças mais populares e utilizadas em todas as partes do mundo. Eu diria que hoje a raça mais popular é a raça Aberdeen Angus e talvez o Hereford e a sua raça sintética, que é o Braford. Eu acho que o Hereford, o Devon compete com as outras duas raças inglesas, com o Aberdeen Angus e com o Hereford especialmente, não é? A par das raças continentais lideradas pelo Charolais e pelo Limousin, que já são características zootécnicas um pouco diferentes. Mas entre o Aberdeen Angus, o Devon e o Hereford, eu dizia que as três raças estão em grande evolução nos últimos anos, e talvez pelo fato de que no início, não é? Quando o Aberdeen Angus e o Hereford já eram raças muito melhoradas do ponto de vista de conformação, constituição, e a raça Devon talvez ainda estivesse um pouco para trás, vamos remontar isso 50 anos atrás, eu hoje posso dizer que eu acho que essas raças estão zootecnicamente oferecendo, não é, as mesmas potencialidades para a produção de carne no ambiente sul-brasileiro. Eu, só para citar um exemplo, por exemplo, o tamanho. Há 30, 50 anos, a raça Devon era muito criticada por ser uma raça considerada pequena. E, digamos, nas condições de criação de campo no sul do Brasil, que era uma raça menor do que, especialmente, de que o Hereford. Talvez o Aberdeen Angus também recebesse um pouco essa crítica. Hoje, a raça Devon tem mais ou menos o mesmo tamanho a campo da raça Hereford, não é? Basta ver o que eu cito um exemplo numérico que eu acho que é muito importante, que os animais competindo na exposição, na nossa maior exposição, seja ainda na exposição do Menino Deus e já no Parque do Esteio nos últimos 50 anos, os animais sêniores da raça Devon eram animais que na altura da garupa tinham mais ou menos 1,40 m de altura. Hoje, os animais da raça Devon, na categoria sênior, nas exposições de esteio, todos têm mais de 1,50 m. Eu tenho um exemplo bem recente, numa categoria de animais de touros, de machos sênior,
da raça Devon na exposição de 2024 no esteio, em que havia 8 touros, e que eu fiz um comentário que foi objeto de muita conversa, de muita consideração, foi de que nesses 8 animais, o animal que tirou o último lugar, que foi deixado em último lugar na categoria, considerado, vamos dizer, o animal menos bom dos 8 animais, era um animal que há 30 anos atrás teria sido grande campeão em esteio. Então, realmente, na raça Devon, nos últimos 30, 50 anos, houve um progresso zootécnico enorme, que eu chamaria atenção especialmente em 2 aspectos: tamanho. Não é? Isso é indiscutível, que hoje a raça Devon tem praticamente o mesmo tamanho aproximado dos animais Aberdeen Angus e Hereford, e também correção e conformação do trem posterior, que há 50 anos atrás o posterior, as massas musculares, a conformação do posterior da raça Devon não era tão perfeito quanto nos dias de hoje. Quer dizer que os criadores, especialmente os criadores brasileiros do sul do Brasil, que se dedicam à raça Devon, com a minha exceção, realizaram um grande trabalho de seleção no sentido de desenvolver uma raça pouco maior do que então se criava e com uma conformação de animais com uma conformação de trem posterior cada vez melhor. E em relação a outros criatórios que o senhor visitou em outros países, o senhor usaria um comparativo, uma avaliação de como são esses principais criatórios que o senhor já visitou? Eu já visitei criatórios muitos, evidente, na Inglaterra, através de muitíssimos anos de contato, não é? Esses, eu, por assim dizer, acompanho a evolução e o desenvolvimento desses criatórios no país berço de origem da raça Devon, nos Estados Unidos. Estive na Nova Zelândia também, onde vi animais da raça Devon, e tive a oportunidade de fazer apreciações e apreciar a raça Devon na Nova Zelândia. Nunca estive, e quando o Congresso Mundial de Devon se realizou na Austrália, eu não pude comparecer, então não tenho experiência de campo dos animais australianos. Mas eu, para fazer a comparação, que acho que é a mais, vamos dizer, representativa, não é, que seria a comparação do rebanho Devon rio-grandense com o rebanho Devon da Inglaterra, país de origem da raça. Eu diria que hoje a distância está muito pequena. Eu acho que se nós selecionarmos os melhores animais que existem hoje, no ano 2025, aqui no Rio Grande do Sul, e fizermos a comparação com os melhores que tem na Inglaterra, a diferença não será muito grande. É lógico que ainda existe uma diferença grande se nós compararmos o conjunto do rebanho de todos os criadores da Inglaterra com todos os criadores de Devon. Aqui ainda existe uma diferença do melhor para o pior ainda maior, muito grande, em relação, por exemplo, à Inglaterra, onde o nível todo é muito alto, e mais alto que o nosso, sem qualquer dúvida. Mas se formos comparar os animais líderes, os melhores touros que são utilizados na reprodução no sul do Brasil e na Inglaterra, eu diria que é aproximadamente o mesmo nível. Sobre o sintético, o Bravon, né? Quais as suas considerações? Eu acho que é uma perspectiva muito grande. Eu tenho pouca experiência pessoal de eu mesmo realizar cruzamentos com gado zebuíno. Eu não tenho experiência em propriedades dirigidas por mim ou de minha propriedade de realizar cruzamento. Eu acompanho em propriedades de terceiros. Eu acho que existe um excepcional potencial, não é, de cruzamento com as raças zebuínas, especialmente o Nelore, e especialmente, digamos, dentro do Brasil, da região de São Paulo para o norte, não é? Em que, digamos, será em função das condições climáticas, não é muito difícil de criar o Devon puro, e ao mesmo tempo tem um enorme potencial, digamos, em cruzamento com, especialmente, o gado Nelore zebuíno. O Nelore cruzado com o Devon cruzado com o Nelore, não é? Esse Bravon é um animal extremamente eficiente, é uma máquina viva muito produtiva. Algumas das perguntas foram sugeridas por um criador relativamente novo, no caso de Encruzilhada do Sul. O que o senhor teria a dizer para quem está menos tempo com a raça? Alguma orientação, algum caminho a seguir? A minha sugestão
seria, me permita, sempre que eu acho que é uma questão a ser discutida e levar muito em consideração a operação de criação de animais propriamente dita em questão, não é? Seja, digamos, a qualidade do solo, a qualidade do manejo, as instalações disponíveis do ponto de vista de divisão de campo, a quantidade de pastagens chamadas, não é que antigamente se chamavam de pastagens artificiais, nós chamamos hoje de pastagens cultivadas. Quer dizer, qual a disponibilidade de alimento que os bovinos nesta operação, nesta fazenda, têm, não é? Seja em pastagem nativa de verão, seja em pastagem de inverno cultivadas, isso tudo tem que ser levado em consideração. A sugestão que eu sempre apresento é utilizar, seja através de inseminação, seja através de monta natural, os melhores touros possíveis, utilizar os machos, não é, seja através de sêmen comprado, adquirido, seja através de reprodutores machos, não é, sempre utilizar os touros, os melhores touros possíveis, dentro das características que é buscado, não é? Num início de trabalho de cruzamento de um gado sem raça definida e partindo de utilização de touros Devon, é evidente que no primeiro momento o interesse será produzir animais que sejam grandes, que engordem com facilidade, que produzam bons animais para o gancho, para o abate, que afinal de contas é o objetivo em geral de uma operação dessa natureza. E pouco a pouco ir selecionando os detalhes para uniformizar o plantel de fêmeas da fazenda e ao mesmo tempo, como eu digo, insistindo sempre, utilizando o melhor sêmen, utilizando o touro fornecedor, o melhor touro possível, seja através de sêmen, seja através de touros comprados, chamados touros comerciais, para serem soltos a campo. Certo. Comece selecionando animais que se adaptem bem às condições de criação de cada propriedade e pouco a pouco vão fazendo a seleção de uniformização desse gado e entrando em detalhes da raça, de pelagem e coloração de mucosa e características raciais de grande prolificidade, que uma dos apanágios da raça Devon é uma raça muito prolífera. A vaca é uma excelente mãe, talvez de todas as raças britânicas criadas no Rio Grande do Sul, a vaca Devon talvez seja a melhor fêmea reprodutora que existe entre todas as raças de carne. Ela é muito prolífica, tem um alto índice de fecundidade, grande produtora de leite, se ela está bem alimentada, e cria muito bem o seu terneiro. De maneira que eu acho que a linha é essa. Ela produz vacas, a raça Devon produz vacas muito boas mães, muito boas produtoras de futuros novilhos. Cuidando bem e alimentando bem essa vaca é um animal, é uma máquina viva altamente eficiente.